que acompanha o grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje, 20 de abril, a Igreja celebra a quinta-feira da segunda semana da Páscoa. E para a liturgia de hoje, a Igreja propõe o trecho do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 31 a 36. Nesse texto joanino, que tem um estilo meio enigmático, o texto simplesmente afirma que Jesus é o enviado de Deus, que veio de Deus e que por isso é sua melhor testemunha. Ele vem pleno do Espírito e porque ele vem de Deus, ele pode falar e testemunhar que Deus é verdadeiro. E por isso também o texto diz que aquele que acredita no seu testemunho atesta a veracidade de Deus. Então é um texto que de certo modo joga com as palavras, mas tem essa única afirmação. Jesus, o Filho do Pai, é aquele que é enviado pleno do Espírito para dar testemunho de Deus. E aquele que aceita e que acredita nesse testemunho, que aceita o Filho, terá como uma espécie de recompensa a vida eterna, por ter reconhecido ou ter aceitado esse testemunho dado por Jesus. Mas se você, meu irmão, minha irmã, ainda acha que o texto continua obscuro, a primeira leitura pode ser uma excelente chave para compreender o texto evangélico. Por quê? Porque o texto de Atos 5, versículos 27 a 33, traz o relato dos discípulos que são levados à presença do Sinédrio já pela segunda vez. Eles tinham sido levados uma vez e o Sinédrio os advertiu a não falar mais em nome de Jesus, a não pregar em nome de Jesus. E os discípulos, claro, saem do Sinédrio, desobedecem, continuam pregando em Jerusalém tudo o que aconteceu com Jesus. E por isso eles são levados novamente à presença do Sinédrio, que recorda essa orientação de que eles não deveriam pregar, mas que eles encheram Jerusalém com a sua doutrina, essa acusação. E Pedro, diante do acontecido, fala em nome dos discípulos e diz que eles devem obedecer antes a Deus que aos homens. E faz uma nova profissão diante do Sinédrio, uma profissão de fé. Ele diz, olha, Jesus, que foi enviado por Deus, ele foi morto, foi crucificado por vocês. Ele joga a responsabilidade para aquelas autoridades novamente. E ele disse, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E diz mais, e disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo. Então, com essa fala de Pedro, com esse retorno, essa resposta que ele dá a essa advertência do Sinédrio, nós temos novamente a questão do testemunho. Os discípulos são aqueles que agora vão dar testemunho de Jesus. E esse testemunho também é verdadeiro, porque não é simplesmente a palavra dos discípulos, a palavra do ser humano, ela vem corroborada pelo Espírito. Por isso ele diz que nós e o Espírito somos testemunhas. Então não é um testemunho de uma única pessoa, ainda é de uma pessoa divina. Nós podemos dizer agora é o testemunho de uma pessoa divina. Eles e o Espírito. E agora os discípulos são as testemunhas daquela testemunha do Pai. Jesus é a testemunha do Pai e por isso atesta que Deus é verdadeiro. Agora os discípulos são a testemunha de Jesus. E essa liturgia, ou essas leituras dessa liturgia de hoje, elas vêm como um convite a que cada um de nós, nesse período pascal, vivenciamos fortemente agora na Páscoa a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Sejamos também como os discípulos, os primeiros discípulos, porque discípulos nós também somos agora, continuemos esse trabalho, essa missão de testemunhar Jesus, o enviado do Pai para a nossa salvação.
Jesus ressuscitou. Aleluia, aleluia.